queridos, sou pastor atualmente em Natal, mas como se você não está no acampamento ou não esteve lá, quem não esteve no acampamento? Ok, só a irmã? Mais duas aqui, né? Claro. Eu sou natural de Rio Claro, mas atualmente estou pastoreando lá a Igreja Presbiteriana Cidade Satélite. É uma das igrejas presbiterianas de Natal. Eu estou lá desde 2023. E Deus tem nos dado graça, né? Apesar da distância, 3.000 e poucos quilômetros, mas o tempo de Deus é o tempo de Deus, né? As suas coisas são perfeitas, na hora adequada, na hora certa, Deus prepara aquilo que Ele deseja para nós. Eu queria agradecer mais uma vez o conselho, pastor Gerson, por ter permitido que nós pudéssemos estar com vocês aqui, nesse tempo de retiro de carnaval, onde nós estamos falando basicamente de emoções. E nessa noite, o nosso tema será tratando a tristeza. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Só os 4 primeiros versos de Isaías, capítulo 40. O consolo para o povo de Deus. Isaías, capítulo 40. A palavra de Deus, ela diz: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem, ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Ela pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, pedindo graça, pedindo direção do Espírito, pedindo esclarecimento para nossos corações. Ó Pai, traz conforto nessa noite, para aquelas pessoas que precisam de conforto, e faze-nos consoladores, para aquelas pessoas que precisam de consolação. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos falando nesse acampamento sobre emoções, e algumas coisas eu quero trazer à sua memória. Como é que as emoções são formadas? Para que as nossas emoções sejam formadas, tem que haver uma união entre o nosso cérebro, entre o nosso corpo e o nosso ambiente. São essas 3 coisas que compõem a nossa emoção: a nossa mente, o nosso corpo e o nosso ambiente, onde a gente convive. O segundo ponto que eu quero dizer a você é que, na verdade, as emoções que nós temos, elas não são o fato, elas são a interpretação do fato. Tudo que você sente, na verdade, é uma interpretação. Por isso que é tão importante você colocar suas emoções, sejam elas quais forem, sob critério, avaliá-las. Elas são apenas uma leitura que você está fazendo da sua situação. Aqui mesmo no livro do profeta Isaías, em outras passagens da Bíblia, nós vemos muitas vezes o povo de Deus dizendo: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não se lembra de mim, eu estou aqui abandonado na Babilônia, o Senhor já não se recorda de nós. E o Senhor responde: pode uma mãe, porventura que ainda amamenta, esquecer do filho do seu ventre? O povo de Israel estava entendendo que Deus os havia abandonado pela situação que eles estavam vivendo, que não era fácil, mas a leitura que eles faziam era: o Senhor nos abandonou. E Deus disse: não, isso é apenas emoção de vocês, o fato é que eu sou Deus que chamou vocês. Queridos, lá em São Paulo existe um bairro chamado Consolação. Quantos conhecem o bairro Consolação? Ok, eu mesmo não conheço, mas tem um bairro chamado Consolação. A origem desse bairro remonta no ano de 1779, bem antigo, né?
Um grupo de católicos devoto da Nossa Senhora da Consolação construiu ali uma capelinha em homenagem à Senhora da Consolação. E logo depois que eles construíram essa capelinha para a Senhora da Consolação, foi fundada a Irmandade Senhora ou Nossa Senhora da Consolação. Para que servia a Irmandade Nossa Senhora da Consolação? Tinha a missão de tratar pessoas que vagavam pela rua, doentes, famintos, sem família, sem tratamento nenhum. Essa irmandade trazia essas pessoas da rua para dentro dos seus aposentos, para ampará-los, para alimentá-los, para socorrê-los, para oferecer aos vulneráveis um espaço, um ambiente, um acolhimento. Era a união da fé com a ação social. E depois da Irmandade, foi criado o Cemitério da Consolação, a Rua da Consolação, e aí finalmente surgiu o Bairro da Consolação. Mas uma coisa que eu descobri, muito tempo antes dessa história acontecer, antes dos católicos darem nome a esse bairro, esta rua, que eles chamaram de Rua da Consolação, era uma rua onde os indígenas trafegavam, os indígenas da etnia Guarani, passavam por lá, naquela rua, que não chamava Rua da Consolação. E a trilha onde foi construída a igreja, esses indígenas guaranis, que usavam esse caminho toda hora, eles chamavam esse caminho de Peabiru. Peabiru. E o que é Peabiru? Caminho que vai para o céu. Consolação é o caminho que vai para o céu. Olha que coisa linda. Consolação é o céu aberto para aqueles que sofrem, para aqueles que estão tristes. E toda consolação é iniciativa de Deus em tratar, mitigar, resolver e diminuir a dor daqueles que vagam pela vida sem esperança, achando que tudo acabou. E o capítulo 40 de Isaías é um capítulo conhecido como mensagem de consolação. Ele começa exatamente assim: consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor. Mas qual é a causa dessa mensagem? Por que esse povo precisa ser consolado? O que é que origina a necessidade da consolação? O livro de Isaías tem duas partes. Primeira parte, capítulo 1 a 39. Segunda parte, 40 a 66. E a primeira parte é todo de lágrimas. Do 1 ao 39, é todo de lágrimas. É todo de lamento, é todo de choro, é todo de desesperança. A primeira parte do livro descreve um povo que está doente. Da cabeça aos pés, Deus diz, não tem nada são. Nada são. Do dedão do pé ao fio de cabelo, todos estão desconectados, mergulhados em pecado. O Senhor diz assim: o boi conhece o seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, porque abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo e voltaram para trás. Consequência, estão tristes. Então a doença que atinge o povo tem nome. A doença que entristece o povo tem diagnóstico. O diagnóstico é esse: abandonaram o Senhor. E queridos, abandonar o Senhor não é nunca mais falar com Deus. Abandonar o Senhor não é nunca mais orar, não é nunca mais ir à igreja. Abandonar o Senhor é simplesmente você deixar a tristeza falar mais alto que o seu Deus. Pode haver pessoas na igreja que abandonaram o Senhor quando permitiram que a sua dor fale mais alto que o seu Deus, ainda que estejam dentro do arraial. Abandonaram o Senhor na prática. O coração está enfermo, da cabeça aos pés, não entende, não compreende, tudo doente.
E aí, sempre que nós deixamos Deus falando sozinho, e damos mais importância à nossa emoção, a gente se afasta dos meios de graça, a gente se afasta da fonte de águas vivas, que é o Senhor, e nós passamos a beber as águas poluídas das nossas emoções de pecados, que vão comprometendo a nossa fé, nossa confiança, nossa saúde mental, nossa saúde física. Mas como é bom quando a gente ouve Deus de novo no meio do caos. Eu passei por um período profundo de depressão. E, queridos, eu lembro que no momento que eu estava saindo da depressão, eu tive um sonho maravilhoso. Eu estava dentro de um trem, indo de um lugar para outro. E tem um cântico que eu me lembro, que é baseado no Salmo. E o cântico dizia assim: ergo os olhos para além. E o trem andando. Meu socorro, de onde vem? Meu socorro vem de Deus, Criador dos céus, da terra e dos céus. Ele não permitirá teus pés vacilem no caminhar. Ele não te deixará. Eu sonhei isso, esse salmo, dentro de um trem, no momento que eu estava saindo da depressão. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é o Deus da consolação. Amém? O que acontece aqui, do capítulo 1 a 39? A gente sabe, o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor invadisse Jerusalém, destruísse a cidade, queimasse o templo e levasse os moradores para o cativeiro. E quando eles vão para o cativeiro, eles compõem uma música. A música é esta, no Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia nos sentamos e choramos, com saudades de Sião, e nos salgueiros que lá havia, nós penduramos as nossas harpas. Triste, né? Pendurar a harpa significa não quero tocar. Não há motivo para tocar, porque eu estou aqui, porque não estou lá. O que eles não se lembravam, queridos, é quem os levou para lá. Foi o mesmo Deus que estava lá. Por isso eles penduram a harpa e não querem cantar. E nessas horas em que eles estão sob disciplina, eles se esquecem que muitas vezes o Senhor nos fere para depois nos curar. O Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo a cura. E ao fazer isso, queridos, Ele quer nos levar para perto dEle, para mais junto do seu coração. Deus é justo, mas Deus também é compassivo. Deus aplica a lei, mas Deus também é o Pai que se compadece dos seus filhos, porque conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Então, a primeira parte do livro de Isaías, 1:39, é uma mensagem de correção. Mas, a segunda parte de Isaías, capítulo 40 a 66, é mensagem de consolação. E a partir do capítulo 40, essa mensagem toma um outro rumo. Deus agora não está fazendo mais ameaças. Deus agora não anuncia destruição. Deus agora anuncia salvação. Isaías 40 é uma mensagem de boas novas. Slide 5. Esqueci. Estou dentro da igreja e esqueci, que eu não estou no acampamento. Slide 5. Então, Isaías 40 é a mensagem das boas novas. Olha que interessante. A partir do capítulo 40 em diante, a pessoa de Jesus começa a aparecer no livro. Antes não. Mas a partir do capítulo 40, Jesus aparece no livro. 41, Isaías 41. Eu sou o Redentor, o seu Redentor. Isaías 42. Eis o meu servo, meu escolhido. Eu tenho prazer nele, e porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Isaías 43, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele sobre si levou nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas
nós fomos sarados. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Se você está com o coração quebrantado hoje, Jesus diz: eu fui enviado para curar os de coração quebrantado, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então Jesus é a consolação, queridos, que a gente precisa em todos os momentos da vida. Lá no Evangelho de Mateus está escrito assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque não ficarão no choro o resto da vida, porque serão consolados. Lá no Evangelho de Lucas, Simeão pega Jesus nos braços, olha para Jesus, e ele diz: agora os meus olhos viram a salvação. No Evangelho de João, Jesus promete enviar um outro Consolador, e ele diz: ele estará para sempre convosco. E Jesus é o Consolador, que enxuga as lágrimas, porque Ele resolveu a causa delas. Então, queridos, eu quero refletir com vocês nessa noite 3 razões porque Jesus é suficiente para tratar nossas tristezas. A primeira razão, slide 6, é que Jesus nos acolhe. O verso 2, ele diz: encorajem Jerusalém e anunciem, ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Eu prefiro a outra versão, que diz assim: falai ao coração de Jerusalém. Deus está dizendo: fale ao coração de Jerusalém. Porque se antes, do capítulo 1 a 39, Deus disse assim: meu povo está doente da cabeça aos pés, agora Ele diz: falem ao coração do meu povo. É aqui a sede das emoções. Fale as emoções do meu povo. E fale o quê? Lembre, o povo estava no cativeiro. Embora a situação fosse um pouquinho melhor, né? Eles não estavam no Egito, como no Egito, carregando tijolos. Não estavam numa situação tão péssima como o Egito, mas era terrível. E existem circunstâncias, queridos, que nós também não achamos graça, não achamos sentido, não achamos razão, não achamos motivo para o que está acontecendo, seja no trabalho, a falta de solução de um problema que se arrasta há anos na vida. E o que é que pode falar no nosso coração nesses momentos? É isso que Isaías diz para nós: Deus quer falar ao seu coração. Esteja você passando o que estiver passando, esse Deus quer falar ao seu coração. Que mensagem é essa que Deus quer falar? Consolem o meu povo. Mas preste atenção num detalhe. A palavra consolar é uma palavra que os judeus usavam, chamavam essa palavra de Nachan. E Nachan não é dizer eu te consolo. Nachan é tomar a atitude, é fazer alguma coisa para acabar com a dor. A consolação de Deus é o ato dele fazer algo para acabar com a dor. E o melhor exemplo de Nachan é aquela parábola que Jesus conta. Havia um homem caído e caiu nas mãos de assaltantes que machucaram, feriram, deixaram semi-morto. Passou ali um sacerdote, não o consolou, não fez nada. Passou por ali um levita, não o consolou, não fez nada. Passou ali um samaritano, desceu do seu animal, colocou óleo nas suas feridas, Nachan. Colocou o homem sobre o seu animal, Nachan, carregou o homem. Levou o homem para uma hospedaria, Nachan, lugar seguro. Pagou a hospedagem desse homem, Nachan, e disse para o dono da hospedaria: qualquer coisa que ele gastar, ponha na minha conta que eu pago. Nachan, consolador, é aquele que age, é aquele que faz alguma coisa para acabar com a dor. E é isso que Deus fez, queridos. Quando Isaías diz que as feridas de Jesus nos curam.
Jesus é o nosso Nachan. Lá na cruz ele fez o que precisava ser feito para acabar com a nossa dor. Por isso o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas feridas dele nós somos sarados. Ele se colocou no nosso lugar, ele sofreu os nossos golpes para que eu e você não fôssemos golpeados. Ele carregou nossos pecados para que a gente não carregasse os pecados. Ele carregou as nossas dores, as nossas tristezas, as perdas que a gente já passou, a falta de paz, conflitos de relacionamento, medo, ansiedade de futuro, tudo que perturba a sua emoção, Jesus já carregou. E Ele é a nossa paz, por causa disso. E Ele convida: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Como? É aí que importa. Como eu vos aliviarei? Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim. Sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas. Então, consolação tem como pré-requisito colocar-se debaixo do jugo de Jesus e aprender dele. Consolação não é uma palavra: fica bem, meu irmão, vá em paz, meu irmão. Não. Consolação é: aceite o jugo de Jesus, aprenda dele, passa tempo com ele, e você será consolado, porque ele já fez o que tinha que fazer. A consolação já é um fato. Você só precisa se colocar debaixo da canga, do jugo de Jesus e aprender dele. Amém, queridos? Também Jesus é suficiente para resolver as tristezas, slide 7, porque Ele nos faz companhia. No verso 3 ele fala assim: preparem um caminho para o Senhor no deserto. E esse versículo, você sabe, né, é aplicado a João Batista. E João Batista batizava as pessoas, exortando-as para se voltarem para Deus. João Batista era a voz clamando no deserto. Mas o texto aqui, queridos, diz que o caminho de Deus está no deserto. Que coisa fantástica. O caminho de Deus não está no oásis. Você vai encontrar Deus no deserto. Elias encontrou Deus no deserto. Jesus encontrou o Pai no deserto. Israel experimentou a Deus no deserto. No deserto, prepare um caminho para o nosso Deus. Então, as condições para Deus te confortar não são as melhores condições, não. Muitas vezes são as piores condições. Então, quando você estiver passando pelas piores condições, preste atenção. Deus está muito perto de você, porque é no deserto que a consolação vem. É aí que Deus fala. É aí que Ele administra conforto. O coração não precisa estar cheio de fé. É na escassez do deserto, é na falta que o Senhor te preenche. E é no escuro que a luz brilha, queridos. É nas tristezas que o Senhor enche a tua boca de riso e a tua língua de cânticos. Porque como é que nós, pecadores, sendo pecadores, poderíamos preparar um caminho para Deus vir? Nunca. Que condição eu tenho de preparar o caminho para dizer: ok, Deus, agora está tudo pronto, pode vir? Eu não tenho, nem você. Deus preparou o caminho, porque o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nosso coração é enganoso. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer, todo mundo se desviou. Por isso quem prepara o caminho para o Senhor chegar é o Senhor. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É Ele que prepara o caminho até você. E geralmente o caminho da consolação é o caminho do deserto. Se você estiver no deserto, preste atenção que o Senhor está chegando.
A consolação está a caminho. Amém, queridos? Eu me lembro quando o ex-presidente Ernesto Geisel visitou a minha cidade. Eu era um garoto ainda. A cidade estava fazendo 150 anos. E eu lembro que eu corri, porque disseram, ele vai passar nessa rua. Eu corri e fiquei lá, na ponta da calçada. Aí passou um carrão com ele, batedores do exército de moto, né? Ele lá dentro, eu assim, desesperado, né? Para ele me ver, ele fez assim para mim. E isso foi o mais próximo que eu já cheguei de um presidente. Fiz todo o esforço e consegui chegar, mas chegar perto era uma impossibilidade, porque tinha tanto soldado do lado dele, atrás, na frente, devia ser carro blindado, mas foi mais perto que eu consegui fazer o esforço para chegar perto dele, para vê-lo. Mas a boa notícia do Evangelho, queridos, é que Deus veio até mim na calçada, sem batedor, sem defesa. Ele desceu do céu, até onde eu estava, até onde você estava. E o caminho que parecia inacessível, está totalmente aberto para nós, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, não importa se você crê ou não crê, é religioso ou não é religioso, se foi criado no Evangelho, se não foi criado no Evangelho, se frequenta a igreja há anos ou se frequenta a igreja agora, isso não faz a menor diferença, porque se a sua fé não está exclusivamente colocada em Jesus, você está tão longe do caminho como qualquer pessoa que nunca escutou nada a respeito dele. E para quem crê em Jesus, queridos, não importa se a vida está difícil, se os problemas cresceram, Ele é o divino companheiro do caminho. Sua presença sinto ao transitar. Tu dissipaste toda a sombra, já vejo a luz divina do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Em algum momento, na sua situação, Ele vai aparecer na estrada da sua vida, como apareceu no meu sonho, e vai confortar você, e vai tirar você do vale escuro. Amém? Porque Ele disse, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com Ele, e Ele comigo. Mas Jesus também é suficiente para acabar, resolver nossas tristezas, porque Ele restaura a nossa sorte. O verso 4 diz, todos os vales serão levantados. Todo mundo que está lá embaixo será erguido. E os terrenos acidentados se tornarão planos. Toda vez, na antiguidade, quando o rei decidia visitar uma cidade, eles tinham que consertar, os moradores tinham que consertar as ruas, para que a comitiva pudesse passar, e não, os buracos não atrapalhassem a passagem da comitiva do rei. Tinha que consertar a rua, para que a comitiva e os cavalos não tropeçassem. Tinha que aplanar o terreno. Mas mais uma vez, queridos, quem aplanou o terreno foi o Senhor. E como esse texto é um texto messiânico, se aplica a Jesus, isso quer dizer que a obra de consertar os buracos, os estragos, tudo que está torto em nós, tudo que está fora do lugar, cheio de imperfeição, fora do prumo, tudo que nos faz tropeçar, machucar, cair, tudo isso é Deus que faz. Então Isaías 40, que fala de Israel no cativeiro babilônico, um povo que não tinha mais esperança mesmo de voltar para casa, 70 anos depois, muita gente já tinha se casado, já tinha filho, já tinha neto ali, só restava ficar na memória, lembrando aquela época que eles viviam na sua terra, porque tinha acabado toda a esperança, mas de repente, no meio daqueles escombros e ruínas, surge um novo império, o Império Persa, derrota a Babilônia, sob o comando de Ciro, e a decisão desse novo rei é dizer, voltem para a sua terra. Pode demorar o tempo que for, queridos, mas a consolação de Deus diz, pode voltar.
E ele usa Ciro. Quando parece que está tudo perdido, eles reconstroem a cidade, reconstroem o templo, reconstroem a vida. Ciro. E Ciro é um nome persa. E Ciro significa aquele que é como o sol. Maravilhoso, né? O sol da justiça é o Senhor Jesus. O sol da justiça brilhou no meio das trevas. Demorou 70 anos, mas o sol da justiça brilhou. E Jesus é o sol da justiça, slide 8, que traz salvação sob suas asas. Queridos, nenhum sofrimento dura para sempre. Nenhuma dor deixa de acabar, porque nenhuma tristeza é onipotente. Amém? Por quê? Porque eles estão escrevendo, eles estão lá escrevendo e vivendo a situação, Salmo 137, Salmo duríssimo. Mas agora que eles estão na terra, de novo, olha o que eles escrevem. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, a gente tirou as harpas que a gente pendurou, a nossa boca se encheu de cânticos, e as nações diziam: grandes coisas o Senhor fez por eles. E é verdade, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Restaura o Senhor a nossa sorte, porque aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Mas, queridos, só para terminar, por que o Senhor me consola e consola você? A Bíblia diz que Deus faz isso para que eu possa consolar os que estiverem chorando, como eu estive chorando um dia. Que você console aquele que está chorando, como você um dia chorou. Que você console os que estão em igual sofrimento, com a consolação que você tem recebido de Deus. Nós somos acolhidos para acolher, nós somos ajudados para ajudar, nós somos restaurados para restaurar. Amém? E ajudar ou consolar alguém é simplesmente você mostrar à pessoa o que o Senhor Deus fez na tua própria história. Eu quero contar para vocês a história de Nicholas Winton. Nicholas Winton era um investidor da Bolsa de Valores de Londres, 1939, muito bem sucedido. Aí, lá pelo ano de 1939, o Nicholas Winton, ele decidiu cancelar suas férias. Ele ia praticar esqui, ia pegar montanha. Ele disse: não, vou fazer outra coisa. Foi lá para Praga. E lá ficou sabendo que milhares e milhares de homens, mulheres e crianças iam para o campo de concentração. E esse homem rico, o investidor da bolsa, no mundo caótico, ele começou uma operação solitária. Ele começou a comprar crianças e organizar trens, dentro dos trens, para levar crianças para a Inglaterra, enquanto as fronteiras estavam abertas lá em Praga. Ele foi comprando e levando crianças. Ele conseguiu tirar daquela região e salvar 669 crianças. Não contou nada para ninguém. Depois ele casou. Nunca contou para a mulher o que ele fez. Nunca mais viu ninguém. Só anotou no caderno o nome das crianças porque ele comprou. Nunca mais ninguém soube dessa história. Guardou lá os nomes das crianças, anotado. O segredo só foi descoberto pela esposa. Em 1988, a esposa achou o caderno com o nome das crianças. Ela foi até uma rede de TV e ela queria fazer uma homenagem para o marido, sem o marido saber. E essa série, ou esse programa se chamou That's Life.
Esta é a vida. Eles conseguiram contactar as crianças, que já eram jovens ou adultos, e disseram: vamos fazer um programa em homenagem a ele. Todo mundo vai. E ele foi sem saber por que ele ia no programa. Ele sentou lá na frente. Tem até um filme, tem até um vídeo sobre isso. Está sentadinho lá na frente, como quem vai convidado para assistir alguma coisa. E aí, no meio do programa, a apresentadora pergunta: existe alguém aqui na plateia que deve sua vida a Nicholas Winton? Ele olha para trás, toda aquela criançada que não é mais criança, tudo de pé. Ele vai às lágrimas, e aquilo que é um impacto tremendo, mostra que esse homem simples foi o Nachan dessas 669 crianças. Queridos, Jesus já enxugou minhas lágrimas e já enxugou as suas. Ele é o caminho para a paz no meio do deserto da nossa vida. Só que Ele não consolou você só para o seu bem-estar. Ele consolou para que você seja esperança na vida de alguém que hoje chora. Nosso trabalho não é mudar o mundo, mas é mudar o mundo de alguém. Mesmo que seja uma pessoa que esteja chorando e que se encontre com o Senhor. Você foi usado para ser Nachan na vida dessa pessoa. Você e eu já fomos consolados por Jesus. Quem nós vamos consolar? Que o Senhor nos incomode, nos leve a sermos consolação para aqueles que choram. Amém?